Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Graças a Deus por mais um domingo, por essa hora. E através dessa ferramenta, nós temos o prazer de estarmos juntos. Eu daqui da minha casa, com alguns poucos irmãos, com mais 2 irmãos aqui operando, você da sua casa. A nossa intenção tem que ser, e eu acredito que seja mesmo, a de nós estarmos diante de Deus em espírito e em verdade, para cultuar a Ele com o melhor de nós, entregando a Ele o nosso culto, o nosso sacrifício vivo, como uma oferta agradável a Ele. Então eu quero convidar você a, de todo o seu coração, se dirigir ao Senhor, cantando, orando, também aberto para ouvir a palavra. E eu desejo muito que Deus ministre a sua vida através de cada momento, de cada ato, de cada louvor, das orações, da palavra, que você viva uma noite abençoada, uma experiência real e profunda de um encontro com Deus, encontro de comunhão, encontro de transformação, de salvação, de vida, um encontro realmente que venha preencher a sua necessidade de Deus, a sua fome de Deus, a sua sede de Deus, a sua vontade de estar com Deus. Então eu quero convidar você para nós estarmos desde já orando ao Senhor, consagrando esse culto, consagrando esse tempo e pedindo que Deus fale aos nossos corações, que Deus também receba o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Nosso Pai, nós oramos em nome de Jesus, para pedir a Tua graça, porque nós queremos, nosso Deus, entregar ao Senhor um culto como o Senhor é digno, honrar e bendizer o Teu nome em espírito e em verdade. Nós queremos dedicar ao Senhor um coração, ó Deus, contrito, puro, verdadeiro. Cultuar ao Senhor em espírito e em verdade, ó Deus. Porque o Senhor é digno, porque o Senhor merece, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é o único Deus vivo, todo-poderoso. E mais do que isso, porque o Senhor é bom, e porque o Senhor nos ama, e porque a Tua bondade, a Tua graça, o Teu amor, as Tuas misericórdias, o Teu perdão, as compaixões do Senhor, ó Deus, o Teu poder, todos esses Teus atributos, ó Deus, todas essas coisas que falam do Senhor, que se manifestam, ó Deus, em todos os lugares, por onde nós olhamos, por onde nós sentimos, na natureza, nas artes, na Tua palavra, sobremodo, ó Deus, nós reconhecemos, nós vemos, nós entendemos aquilo que a Tua palavra diz. Toda a terra está cheia da Tua glória, Deus. Pai, o Senhor, sendo um Deus tão grande, excelso, como diz mesmo a Tua palavra, tão poderoso, mesmo assim, ó Deus, o Senhor olha para nós, se importa conosco, recebe, ó Deus, demonstrações tão singelas, tão pequenas como as nossas, ó Deus, de amor. E é isso que nós queremos do Senhor, nosso Deus. Que o Senhor, não atentando para a nossa pequenez, não olhando, ó Deus, a nossa indignidade, a nossa incondição, que o Senhor receba, que é de todo o coração, ó Deus. Que o Senhor ache graça, que o Senhor olhe para nós com graça. E nós imploramos em nome de Jesus, ministra a Tua graça sobre nós. Ministra a Tua graça enquanto cantamos, enquanto oramos. Ministra a Tua graça, a Tua vontade, a Tua direção, o Teu favor. Estenda sobre nós a Tua mão enquanto cultuamos. Fala aos nossos corações, nosso Pai, enquanto lemos a Tua palavra. Que o Senhor ministre a Tua palavra aos nossos corações. Que o Senhor nos dê respostas, Deus. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Teu doce nome, o Teu bendito nome.
e nós consagramos ao Senhor esse tempo de culto, de adoração, consagramos os louvores, consagramos, meu Deus, cada momento, as orações, pela Tua graça, use, ó Deus, como instrumentalidade esses Teus filhos que vão estar dirigindo ao Senhor, primeiramente, os louvores, mas também conduzindo a muitos que pela instrumentalidade desta ferramenta de comunicação estarão também te cultuando nos seus lares. Abençoa os lares, cada família, cada vida, cada irmão, cada irmã, cada amigo. Eu te louvo, Senhor, por meus amigos, que mesmo não sendo membros da Igreja Batista do Frade, estão também cultuando ao Senhor junto comigo, ó Deus. E eu louvo por ter pessoas amadas aqui perto, no Frade, em Macaé, e mais longe, em outros lugares também, que te louvo, que estão também, ó Deus, sendo atraídos pela Tua palavra, Deus, e que Teu Espírito continua atraindo e conduzindo e convencendo como Te apraz. Nós oramos adorando, nós oramos te bendizendo, nós oramos invocando a Tua graça, o Teu nome, a Tua bênção, no nome precioso, no nome poderoso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Você que está aí na sua casa, que Deus te abençoe, que a bênção de Deus, que a mão de Deus seja sobre você, né? Que os olhos de Deus estejam sobre você, meu irmão, minha irmã. Particularmente para mim, para Gisele, para Caleb, é um prazer a gente estar de volta. Na semana passada, exatamente no domingo, Caleb sofreu um acidente, né? Os irmãos sabem, e aí a gente passou o dia, a noite no hospital, até a segunda-feira, mas graças a Deus o Caleb já está em casa, recuperando das cirurgias que fez na mão esquerda, no pé esquerdo, e nós estamos muito felizes, né, por nós estarmos bem, vivos, alegres, com as bênçãos de Deus, com o livramento de Deus. Caleb está se recuperando bem, ele não está aqui trabalhando conosco porque está ali de repouso ainda, né, não está podendo ficar muito tempo em pé ou sentado, né, mas graças a Deus por tudo. O mais importante agora é a gente realmente focar em Deus e entregar a Deus o que é de Deus. O culto tem essas duas vias, né, essas duas mãos, a mão de ida e a mão de volta. A mão de ida é aquilo que a gente entrega para Deus, aquilo que a gente fala para Deus, aquilo que sai do nosso coração para Deus. E eu quero provocar isso em você, eu quero arrancar isso, no bom sentido de você, arrancar do seu coração sentimentos, pensamentos, atitudes, intenções transformadas em palavras para você dizer para Deus: Pai, eu te amo. Deus, eu te amo. Deus, glória ao teu nome. Bendito seja o teu nome. Grande é o teu nome. Então eu vou estar aqui passando a condução do louvor para os meus irmãos, a Dani. Dani, não sei se os irmãos sabem, né? É um instrumento que Deus tem usado para operar, né, aqui os instrumentos da transmissão. E a Dani também trabalha conosco no louvor. E ela vai estar com a Renata conduzindo aqui os louvores para abençoar nossas vidas, para ministrar nossos corações. Que você receba. Eu estava dizendo, no culto tem essas duas vias. Uma é essa via, a outra via é de receber de Deus, aquilo que Ele vai ministrar, enquanto você ora, enquanto você canta, enquanto você abre o seu coração para a palavra. Deus nos abençoe. Um bom culto para nós. Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz, né? É com alegria que a gente, mais uma vez, vem aqui para estar adorando e cultuando o nosso Deus. Então, assim como o nosso querido pastor e amado já nos conduziu aqui nessa oração, né? Eu gostaria de convidar aí na sua casa também para que você pudesse estar agora adorando ao Senhor junto conosco, né?
e cultuando a Ele, porque somente o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Eu gostaria de te convidar para que você pudesse agora se sentar aí no seu sofá, na sua sala, onde você estiver, e pudesse parar agora, para que juntos nós possamos adorar e bendizer ao Senhor.
tudo que eu mais quero. O fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Encanta com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser, tudo que eu mais quero é te ver. Me encanta com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Está orando aqui, né, pastor? Vamos orar para Pai de amor, Deus querido, te agradecendo, Senhor, por esse momento de adoração. Embora simples, Senhor, nós cremos que tocou no seu coração. Nós fizemos aqui o melhor para ti, Deus. Não conseguimos muitas das vezes expressar em palavras, Senhor, o nosso amor por ti, Pai. Porque tu nos amou primeiro, Senhor. Tu derramaste a sua graça, as suas bênçãos e tem derramado todos os dias as suas misericórdias sobre as nossas vidas, Senhor. E por isso, ó Deus, rendemos graças a ti. Pai, eu te peço, em nome de teu Filho amado, seja agora com o nosso querido pastor, a qual vai estar ministrando a sua palavra, Senhor, para que possamos ser impactados, ó Deus, e transformados, Senhor, pelo mover do seu Espírito, ó Pai, que essa sua palavra possa tocar os nossos corações. Em nome de Jesus, ó Pai, cremos no teu santo e misericordioso poder, ó Pai. Amém. Meus queridos, é um prazer compartilhar a palavra de Deus com você, meu irmão, minha irmã, aí do seu lar. Deixa eu ver se Dani pode aproximar um pouquinho a câmera de mim, Dani, por favor. Isso. Na semana passada, o nosso irmão Haroldo estava dando um apoio aqui, substituindo a gente na reflexão da palavra, e ele trouxe a reflexão na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, quando a palavra de Deus diz, no versículo 19, que se nós esperarmos em Deus só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E a palavra do irmão foi no sentido de que nós esperamos outra vida e nós esperamos de Deus todas as promessas que Ele nos fez, de uma vida eterna e abundante para além dessa, mas nós esperamos também essa vida. Ao mesmo tempo que a nossa fé nos garante e nos projeta para outra vida, nos dá certeza dela, fé é isso, é certeza de coisas que a gente espera,
Deus também nos dá a certeza e garantia das bênçãos dele nessa vida. Não são apenas nessa vida, e nem apenas na outra vida, mas aquilo que nós estamos experimentando de Deus, vivendo em Deus, esperando em Deus, essas coisas vão se realizar plenamente em outra dimensão, né? Em outra vida. Nós cremos na ressurreição, nós cremos na vida eterna, nós cremos na vida, né? Depois dessa vida. Nesta noite de hoje, eu quero meditar com os irmãos no texto de Apocalipse, no capítulo 22 do livro de Apocalipse. Eu quero meditar numa expressão que na minha cabeça e no meu coração é uma ponte entre o aqui e o depois, né? Entre o agora e o além, entre a temporalidade e a eternidade. Então, no capítulo 22 do livro de Apocalipse, eu quero ler com os irmãos os primeiros 5 versículos. E se você tem a sua Bíblia aí na sua casa, eu queria te convidar para você abrir também, para nós estarmos acompanhando juntos, meditando juntos, buscando, né, o alimento juntos, nos alimentando juntos e pedindo a ministração de Deus aos nossos corações pela palavra. Então, no livro de Apocalipse, no capítulo 22, os primeiros versículos dizem assim: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Amém. Meus irmãos, este livro todo, o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, um livro de profecias, um livro que fala de coisas que haviam de acontecer num futuro breve, num futuro mais próximo dos cristãos que receberam essa palavra, e também de coisas que ainda vão acontecer. Esse livro foi escrito de uma forma e com um propósito para ajudar os crentes a esperar em Cristo no seu tempo. Esse livro que acredita-se, né, entende-se e aceita-se que tenha sido escrito por volta lá do final do primeiro século, lá pelas voltas dos anos 90, na última década do primeiro século, ele tinha esse propósito de orientar os crentes, de fortalecer os crentes, de animar os crentes e de ajudar os cristãos a passarem pelas perseguições que já tinham começado e que iam durar e prosseguir, né, permanecer até o começo do 4º século. E de fato houve uma grande perseguição contra os cristãos a partir de meados do 1º século, dessa era, né, da era cristã, até o começo da 2ª década, aliás, até o começo da 3ª década do 4º século. Foram muitas perseguições, muitas mortes, muitas covardias,
muitas atrocidades, muitas formas de violência, né, contra os cristãos. Os cristãos eram perseguidos, expropriados, né, de suas casas, de suas propriedades. Eles não tinham direito nenhum à cidadania em muitos lugares, especialmente, né, no seu próprio país, e que estava sob o domínio do Império Romano, mas em todo o território de domínio, né, do Império Romano, era proibido ser cristão. A religião oficial era o paganismo. Deveria-se adorar os deuses pagãos, e entre os deuses deveria-se adorar inclusive a figura do imperador, mas era proibido se cultuar a Deus como único Deus e a Jesus Cristo como único Senhor. Por essa razão, os apóstolos foram perseguidos. O apóstolo Paulo escreve muitas das suas cartas na prisão. Por essa razão, João escreve o livro de Apocalipse, assim como outras cartas chamadas Epístolas Universais de João e o próprio Evangelho de João. E essa carta aqui, esse livro, né, de Apocalipse, ele escreve quando ele estava exilado por conta da perseguição. Nesse tempo, meus irmãos, além de os cristãos não terem direito à cidadania, à propriedade, a direitos civis, a direitos individuais, como hoje a gente tanto fala, e é importante que se fale, e é importante que a igreja se levante em defesa dos direitos humanos, dos direitos civis, dos direitos às liberdades individuais, né? Dos direitos às liberdades, todas elas, né? De pensamentos, de expressão, das liberdades políticas, enfim, né? É importante que a igreja defenda, até porque a igreja tem sido vítima disso, foi vítima disso, e no primeiro século, irmãos, era uma realidade muito difícil, muito mesmo, né? De atrocidades, de violência, de perseguições e de morte. Então, as primeiras pessoas que receberam essa palavra eram pessoas que estavam sendo torturadas, perseguidas, violentadas. Eram pessoas que tinham deixado, muitas delas, suas cidades, seus países, indo muitos, inclusive, buscar refúgio nas cidades grandes, e a maior cidade daquele tempo, inclusive, era Roma. Roma tinha uma grande comunidade cristã, e as grandes cidades, os grandes centros urbanos da época, tinham uma grande concentração de cristãos que entendiam que na cidade grande havia mais oportunidade de viver a sua fé. Perseguidos, violentados, maltratados, humilhados, errantes na terra, como o escritor aos Hebreus colocam, né? Gente dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno deles. O livro aos Hebreus, né, fala isso. Os primeiros, ou melhor, né, um dos primeiros refugiados que a gente ouviu falar, né, as primeiras diásporas, as primeiras dispersões, eram tanto judeus convertidos, né, quanto judeus que queriam viver a sua religião, viveram essa perseguição, essa diáspora, né? Por conta da sua fé, da fé que professava. Meus amados, esse texto é um texto lindo e maravilhoso. Esse é um dos textos que a gente usa em momentos difíceis, inclusive, em funerais, né? É um texto que, quando a gente também está assim meio triste da vida, né, a gente se apega a ele, porque é uma coisa que a gente tem para se agarrar, para se apegar. A gente precisa dessa certeza. Hoje eu queria, com a permissão de Deus e dos irmãos, explorar uma palavra desse texto e explorar o contexto da palavra no texto. A palavra que eu quero explorar aqui com os irmãos se encontra nos versículos 3 e 5.
chegar aos versículos 3 e 5, vamos de novo voltar ao texto para nós entendermos. João está escrevendo uma revelação, e é a última revelação que ele recebe de uma série, quando o Espírito manda, ele escrever e colocar em forma de livro. Ele está recebendo a sua última visão, a última revelação, a última profecia. E essa visão, ele diz, é a visão de um rio que saía assim do trono. O trono, os irmãos têm uma ideia de um trono, uma cadeira majestosa, um lugar onde se assenta o rei, um lugar que representa todo o poder, toda a influência, toda a pompa, de um soberano. E João tem a ideia do Pai e do Filho assentados no trono, e João diz que do trono do Pai e do Cordeiro, que ora ele chama Cristo de um cordeiro, ora de leão, e é claro que ele chama também do Filho e de Cristo, mas ele fala que do trono do Pai, do trono de Deus, versículo 1, e do Cordeiro, corria um rio puro, um rio límpido de águas cristalinas, um rio não só de águas puras e cristalinas, mas era um rio de água viva. E diz a palavra, que no meio do rio, como que uma praça, tinha uma ilha em forma de praça, uma coisa linda, e nos dois lados do rio, de um lado e de outro, para onde se olhasse, de um lado e de outro, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, diz a palavra, que ali se via a árvore da vida. E essa árvore da vida que dava o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore eram para a cura das nações. A árvore representava uma civilização restaurada, uma humanidade redimida. A árvore representava a consumação e a plenitude da vida abundante, que Deus prometeu em Cristo Jesus, e como o próprio Filho Jesus nos diz, que Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. E aí, meus irmãos, falando desse lugar que tanto fazia ser o lugar da direita ou da esquerda desse rio, a Bíblia diz assim, a palavra que João usa é assim, ali. Ali, e é como se eu estivesse nessa praça, no meio do rio, nessa ilha, e ele estava bem numa ilha mesmo, Patmos, mas não impedido pelo mar ou pelo Império Romano. Ele estava ali agora, na visão dele, num ponto de vista, numa perspectiva privilegiada de poder ver a plenitude da restauração, a plenitude da salvação, a plenitude da vida abundante que Deus prometera desde que, lá no começo da nossa história, Ele falou que um dia Ele ia enviar um que ia esmagar a cabeça da serpente. E João agora, ele relata as coisas de um ponto de vista privilegiado. Ele está no meio do rio, e de um lado e de outro está a realidade na frente dele, pertinho dele. Ele diz assim, ali, ele diz assim, ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Ali verão o seu rosto, ali terão o seu nome escrito na sua testa. E diz o versículo 5, ali não haverá mais noite, e não vai ter necessidade de luz, nem de luz natural, nem de luz artificial, porque o Senhor é quem
ilumina, alumia, né, a todos, e ali todos reinarão com Ele para sempre. Reinarão para sempre. Meus irmãos, eu quero tomar essa pequena palavra ali. Ali. Quando Deus, em profecia, lá no livro de Isaías, fala do reino de Deus, do seu reino e de Cristo, Deus fala de um lugar onde o leão e a ovelha vão ser amigos, onde o filho da vaca e o filho da leoa vão ser amigos, vão brincar juntos. Lá em Isaías 35 e em Isaías 11, fala profeticamente a respeito do reino de Deus, de uma realidade, de um lugar, de um tempo e de uma restauração de Deus, de uma condição tal que diz a palavra, ali a criança de peito vai brincar com a cobra mais venenosa, e botando a sua mão na boca da serpente, que não vai fazer mal nenhum para ela. E diz a Bíblia que ali vai ter um caminho. E esse caminho, diz a Bíblia, é um caminho santo, que nem os loucos errarão, nem as pessoas com algum comprometimento mental, intelectual, vão errar esse caminho. Né? Essa é a profecia a respeito do reino de Deus, que Jesus um dia chega e diz assim: vocês agora precisam rever a sua conduta, a sua postura, o seu jeito de viver. Vocês agora devem produzir, como diz em João Batista, frutos dignos de arrependimento, porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus, anunciado por João por tanto tempo, João falou assim: gente, vocês precisam rever a vida de vocês, porque o reino de Deus está próximo. E Jesus chega e diz assim: olha, o reino de Deus está mais do que próximo. O reino de Deus chegou, se estabeleceu. E agora, amados, o que nós vimos em Isaías 11, 35, o que eu mencionei aqui de Mateus 3 e 4, agora a gente vê aqui em Apocalipse capítulo 21, capítulo 22, nós lemos aqui no capítulo 22, é uma visão da consumação desse reino. Um reino anunciado, um reino inaugurado e agora um reino consumado. Que para nós ainda é uma profecia, que ainda é uma visão, mas que de vez em quando, né, de tempos em tempos, a gente tem que olhar para eles, porque isso dá sentido à nossa fé. Como na semana passada, né, nosso irmão Haroldo começou a falar aqui, falou indiretamente, nós não podemos esperar em Cristo só nessa vida. E é claro que a palavra do irmão foi, mas nós podemos esperar nessa vida também. E na consumação dessa vida, nós vamos ver a consumação daquilo que esperamos. Ou seja, nós já podemos antecipar um pouco, e já antecipamos, coisas que nós vamos viver, né, para além daqui. A consumação do amor, da graça, a consumação da presença, a consumação da nossa salvação, a restauração, enfim. Mas eu queria explorar mais um pouquinho essa palavra que João usa para dizer dessa realidade profética, dessa consumação. João, falando dessa consumação, ele diz assim: olha, irmãos, essa realidade está ali, ó, além da margem desse rio. Tanto se eu cruzar para a esquerda, né? Para os irmãos que me olham, é a sua direita. Se eu cruzar para a direita, ou se eu cruzar para a esquerda, eu dou nessa realidade, eu chego nessa realidade, eu vivo essa dimensão, eu vivo a realidade dessa profecia. O trono está ali, o Pai está ali, o Cordeiro está ali, a consumação de tudo está ali, a consumação inclusive da salvação, porque nós já fomos salvos em Cristo, no sentido de recebermos o selo, a promessa, né? Nós estamos sendo salvos, né, a cada dia. Ele conserva e preserva, e nós cremos que a salvação está na mão de Deus e não nossa, e que nenhum de nós
tem mérito para salvar-se a si mesmo, e nem poder para garantir a sua própria salvação, nem mérito por isso. Por isso que cremos, né, na realidade da salvação, que não se perde, pelo poder de Deus, pela fidelidade de Deus e não nossa, né, e pela promessa de Deus que não muda. E diz a Bíblia, né, que Deus, havendo feito a profecia, Ele se interpôs com o juramento, para que, através de duas coisas que são impossíveis que Deus minta, nós tenhamos certeza da nossa salvação. Essas duas coisas que são impossíveis que Deus minta são a promessa e o juramento. E diz a Bíblia que Ele, não tendo ninguém acima dele por quem jurar, Ele jurou por si mesmo, por Ele mesmo, né? Para que nós tenhamos essa garantia. Nós, e aí eu falo até brincando, mas com todo respeito, né? Nós crentes batistas, como os crentes batistas falavam, né? Nós temos essa convicção que a segurança da salvação não é o pastor, não é o crente, não é o pastor, não é a igreja, não são as obras, não são os méritos de nenhum homem, mas é a promessa e o juramento daquele que enviou o seu Filho para morrer por nós e por aquele que morreu por nós. Então, meus irmãos, João fala da consumação dessa salvação. E João diz assim: essa consumação está próxima. E essa proximidade, para expressar essa proximidade, João usa a palavra ali. E ali, na nossa língua, é esse advérbio que significa tanto lugar, está ali, né? Esse ali é um lugar, mas esse ali também pode ser um advérbio de tempo, um tempo futuro, um futuro próximo, né? Quando isso acontecer, ali, né? Enfim, né? Quando a gente pode dizer um exemplo assim, né? Nós estamos bem até segunda-feira, dali em diante, né? Se eu fosse dar um exemplo meu, né? Aqui de casa, de Gisele, de Caleb, né? Até domingo, Caleb estava tranquilo, feliz, claro, graças a Deus está também, né? Mas sem nenhum acidente. Dali em diante, ele mudou a sua rotina por conta de um acidente, de um imprevisto, enfim. Só para dizer que ali expressa tanto lugar quanto tempo. Meus irmãos, aqui na palavra a gente vê a confirmação desse sentido. No versículo 7 do capítulo 22, eu queria ler com os irmãos o sentido da palavra ali. Ali é uma palavra que, às vezes, despercebida nesse texto, é uma palavra que dá sentido ao texto e dá sentido a todo o livro. Vejam os versículos que nós vamos ler nesse capítulo 22. O versículo 7 diz assim, ó: eis que presto, que cedo, que logo venho. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu estou vindo logo. Venho cedo, venho brevemente. Versículo 10, agora diz assim, ó: e disse-me, o Espírito falando a João: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. De novo, a palavra ali encontra sentido e eco, né? Nos versículos seguintes. Nós vemos essa palavra, essa expressão, essa palavra, nos versículos 3, no versículo 5, vimos ela no sentido 7, no versículo 7, no versículo 10, agora nós vamos ao versículo 12, no versículo 12, de novo a palavra de Deus afirma, confirma, reforça: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Não existe fé sem obra, né? Nem obra sem fé. A prova da fé é a obra, né? É como nós vivemos. Então,
nós vimos que os versículos 3, 5, 7, 10 e 12 falam a mesma coisa, mas ainda há um outro versículo com a mesma mensagem, o versículo 20, o penúltimo versículo da Bíblia, que diz assim, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, certamente cedo venho, ora vem Senhor Jesus. Meus irmãos, uma palavrinha tão pequena, um sentido, um significado, uma mensagem tão grande e tão profunda ali. Meus irmãos, a palavra ali, ela foi usada e é usada para consolar os crentes, consolar os perseguidos, consolar os humilhados, consolar os refugiados, consolar aqueles que sofriam. Essa palavra hoje a gente ainda usa para consolar os crentes quando perde um ente querido, na última hora, na hora da separação pela morte. Nós usamos muito esses textos de Apocalipse 21 e 22, mas nós devemos nos apegar também para dar sentido à nossa fé, porque esse texto, esses textos expressam a consumação de tudo que nós esperamos em Deus. Ali é para consolar, e que sirva de consolo você saber que o trono de Deus está ali, que o seu galardão está ali, que a reta final está ali, que o seu prêmio está ali. Inclusive, esse é outro sentido da palavra no texto, no contexto e para nós. Ela que servia para consolar, ela serve também para animar os crentes. Eu gosto e quero ler com os irmãos na carta aos Filipenses, no capítulo 2, os versículos de 12 a 18. E eu quero tomar aqui minha outra Bíblia para ler esse texto com os irmãos. Na carta aos Filipenses, no capítulo 2, os versículos de 12 até o versículo 18. Que dizem assim, meus irmãos: o que desejo ressaltar, amigos, é que vocês devem apenas continuar a fazer o que têm feito desde o princípio, quando eu estava com vocês. Quando eu estava com vocês, havia obediência e responsabilidade. Agora que estou longe, continue agindo do mesmo modo. Melhor ainda, redobrem os esforços, sejam fortes, vivam a salvação, mantendo a reverência e a sensibilidade para com Deus. Essa força vem de Deus, um poder interior, um trabalho do próprio Deus em vocês, que resultará no prazer dele, de Deus. Façam tudo pronta e alegremente, nada de brigas ou apelações. Apresentem-se imaculados para o mundo, como um sopro de ar fresco nessa sociedade poluída. Deem às pessoas um vislumbre de uma vida boa e do Deus vivo. Levem a mensagem portadora de luz noite adentro, para que eu possa me orgulhar de vocês no dia em que Cristo voltar. Vocês serão a prova viva de que não trabalhei em vão. Mesmo que eu seja executado aqui e agora, e Paulo estava preso e condenado, partirei alegre, como se fosse parte da oferta da sua fé, que vocês oferecem no altar de Cristo, parte da alegria de vocês. Mas é justo que o inverso também aconteça.
Vocês devem se unir a mim na minha alegria. Seja lá o que vocês fizerem, não se preocupem comigo. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, o seguinte: meus irmãos, vocês tiveram uma postura tão boa durante aquele tempo que nós estávamos juntos, e Paulo passou um tempo com esses irmãos em Filipos, na cidade de Filipos. Paulo passou ali alguns meses, e agora longe, em Roma, preso, ele escreve essa carta, recordando com saudade dos irmãos. Ele diz assim: irmãos, continuem, irmãos, sem perder de vista o sentido da fé, e que isso sirva para animar vocês. Não se percam, irmãos, porque se vocês se perderem, eu vou ter a sensação de que eu me esforcei em vão por vocês, eu corri inutilmente. E a ideia que Paulo tinha, né, era de uma corrida mesmo. Meus irmãos, os atletas de alta performance, né, os atletas mesmo assim de ponta, os atletas de elite, a gente percebe, né, nas competições, eles guardam um fôlego para a reta final. Eles guardam, irmãos, uma reserva de energia para no final eles darem o seu máximo e o seu melhor. E isso tanto numa corrida curta, mas numa corrida breve, especialmente numa maratona, na medida que eles percebem, que eles sabem que a linha a ser cruzada está se aproximando, isso já é um motivo deles darem mais de si, mais inclusive do que a energia que eles já tinham guardado para essa reta final. Saber que está tudo ali, que essa realidade está ali, deve servir de ânimo para nós, para essa reta final. Deve servir de superação mesmo, irmãos, para a gente viver o Evangelho, para a gente encarnar a fé. Mas também o ali, irmãos, serve de alerta, né? O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, não deixem de viver tudo que vocês aprenderam, porque senão eu vou ter a sensação de que eu corri em vão. E de fato ele diz assim: porque se vocês perderem a expectativa agora, a perspectiva agora, o ânimo agora, a fé agora, a esperança agora, tão perto do final, irmãos, isso dá um sentido assim de vazio. Aliás, isso tira o sentido de tudo, né? Então isso serve de alerta. Serviu para os crentes de Filipos nas palavras de Paulo, serviu para os crentes espalhados no mundo nas palavras de João, e serve para mim e para você que lemos a palavra de Deus hoje. Cuidado para a gente não estar negligente em relação a como nós materializamos, encarnamos, manifestamos, vivenciamos, experimentamos, testificamos, externamos, encarnamos a nossa fé. Cuidado para não estar negligente, cuidado para a gente não desanimar tão perto do final mesmo. Um outro sentido da palavra é que, além de consolar, de animar e de alertar, ela serve para reforçar o propósito do reino de Deus, descrito lá em Isaías, anunciado por João, a proximidade, garantido por Jesus, que falou que já tinha começado e que já estava aqui, né? Só faltava consumar. Agora, em Apocalipse, essa palavra vem reforçar a consumação do reino, o cumprimento do reino. E seria um erro nós pensarmos que esse reino está longe no tempo e no espaço. E é por isso que, por algumas vezes, só no capítulo 22, a palavra é ali, perto, cedo, logo, breve, próximo, né? Vem. Meus irmãos, a palavra ali vem reforçar o propósito da revelação do Evangelho. A palavra ali vem reforçar o propósito da nossa redenção. A palavra vem reforçar o propósito
da plena comunhão que a consumação do reino de Deus traz, né? Diz a Bíblia, né? Ali nós vamos estar plenamente em comunhão com Deus e uns com os outros. A plena libertação, ali não haverá maldição. O que é maldição, irmãos? Maldição é todo pecado que nos separa de Deus e do próximo. E ali haverá restauração e libertação plena, né? De forma plena. Deus, irmãos, estava mostrando a João tudo que, como a Bíblia diz, o que os olhos não viram, que ninguém conjecturou, imaginou, que ninguém podia fazer uma suposição, né, ou especulação, o que ninguém sentiu, o que nunca imaginamos, diz a Bíblia, é o que Deus preparou para nós. Meus irmãos, como na semana passada foi dito, né? Se nós esperarmos em Deus só nessa vida, nós somos os mais miseráveis. Mas também devemos continuar nessa vida. E a ponte entre nesta e na outra vida, o agora e o além, o aqui e o depois, é essa palavrinha ali. Ali é como se fosse uma pontezinha pequena que nos separa, mas já nos mostra todo o propósito de Deus para nós. Que ali, que essa palavra ali seja um bálsamo, um ânimo, um conforto, um consolo para você, meu irmão, minha irmã. Eu mesmo tenho vivido ao longo da minha vida experiências pessoais, minhas mesmas vividas, né? De momentos difíceis, e experiências com pessoas amadas que já passaram por tantos momentos difíceis. Essa semana, numa conversa longa com a minha irmã mais velha, minha irmã Verinha, ela estava recordando, né, alguns momentos que ela já viveu, inclusive ter sepultado dois filhos jovens, né? Verinha teve 4 filhos, perdeu um filho recém-nascido, perdeu 2 filhos jovens, e pela graça de Deus, preservou para ela a Nathalie, uma filha abençoada, amada, né? Uma bênção de filho, né? Pois bem, a minha irmã Verinha já viveu momentos assim, né? Tenho vivido com meus irmãos em Cristo a oportunidade de sepultar entes queridos. Agora mesmo, né, estou vivendo com irmãos em Cristo esta realidade de sepultar entes queridos. Essa semana nós nos despedimos de alguém que não tivemos assim a oportunidade de sepultar como queríamos, dignamente, né, por conta dessa situação que nos impede disso. E que momentos difíceis. E com o irmão Renato mesmo, eu estava lembrando essa semana, né, Renato, a realidade dessa palavra, né? Nós estamos tão perto de tudo consumar-se, mas por enquanto ainda contemplamos de uma outra margem do rio. Em breve nós vamos cruzar o rio, né? Nós já falamos aqui de cruzar o rio com Josué. Deus mandou ele cruzar o rio com o povo. Cruzar o rio era herdar a terra prometida. E aquela realidade era uma metáfora de uma travessia que nós ainda vamos fazer para entrar no nosso descanso, para entrar no repouso, na terra prometida, que Deus jurou, né, aos nossos pais, os hebreus, que daria aqui nessa terra uma pátria. E nos jurou, nos prometeu e nos jurou, nos conduzir Ele mesmo a outra terra, a outra pátria celestial, onde Ele limpará de nossos olhos toda lágrima. Se por acaso você estiver passando por algum momento difícil, apegue-se na palavra que diz, ali, olha, Ele já está te mostrando o rio. A árvore da vida e o trono está bem ali do outro lado. Perceba esse ali, sinta esse ali,
receba o frescor desse rio desde já e renova a sua expectativa de cruzar o rio. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Ó nosso Pai, a nossa fé encontra sentido na Tua palavra, na Tua promessa. Nossa fé encontra o Deus sentido no Senhor, na obra que o Senhor fez, sacrificando o Teu Filho, e a nossa vitória é a vitória do Teu Filho, e é nisso que nós nos apegamos. Hoje te agradeço com meus irmãos a certeza de que tudo que o Senhor preparou está ali. Obrigado por esse ali. Muito obrigado, Deus, porque nós acreditamos que é ali mesmo. Muito grato mesmo. De todo o coração nós te agradecemos. E nós queremos continuar louvando e bendizendo o Teu nome e proclamando a Tua salvação enquanto o Senhor não vem. E aproveitamos para dizer que desejamos que o Senhor venha. Venha mesmo. Venha logo. Amém. Queridos, nós vamos encerrar já já. O Renato vai estar aqui ministrando. Mas eu queria também enviar aqui um abraço, né, para algumas pessoas. Tem alguns irmãos que assim que eu não vou mencionar todo mundo, mas eu queria mencionar alguns irmãos. Por exemplo, hoje tem um irmão muito amado, meu irmão amado, meu amigo, meu parente, meu primo, é um filho nosso, é um pastor nosso. A nossa igreja tem alguns pastores de honra, né? E um dos nossos filhos pastores, o pastor Isaltino, hoje faz aniversário. E eu quero mandar um abraço carinhoso por esse irmão amado, por esse grande servo de Deus, por esse pastor abençoado, esse tão grande pastor, que é o pastor Isaltino. Tino, um beijo carinhoso para você. Que Deus continue usando você como um vaso precioso, uma ferramenta poderosa dele. Que Deus continue te dando palavras, sentimentos, visão, entendimento, paixão pelo Evangelho. Deus abençoe Patrícia, o Theo, sua família linda. Que Deus te dê saúde. Um grande abraço. Tino, mandar um abraço para minha amiga Clarice que é irmã da Ellen. Clarice é meio parte da nossa vida, da nossa família também, igreja, né? Família Batista do Frade. Um grande abraço para a Clarice, que está assistindo a gente. A Janete e a Marcela são nossos amigos, né, esposa? Os irmãos de Porto Velho, né? Em Porto Velho nós temos uma família muito amada, aliás, algumas famílias amadas, mas uma família amada que sempre nos acompanha, que é a família Manvalha, irmão Carlos, a irmã Jussi, a Camila, a Júlia, com o Sidney, o Daniel. Nós amamos muito esses irmãos. Eu quero mandar um abraço para uma família muito querida da nossa igreja, que tem duas crianças lindas que sempre nos acompanham, que são a Amanda e o Yuri. Amanda e Yuri, um beijinho carinhoso para vocês. Eliezer, Luan, um beijo, um abraço carinhoso para vocês. E também um pedido de oração, um grande abraço para o nosso irmão Alex Caltenay e a nossa irmã Jéssica. Esse irmão querido, essa irmã querida, perdeu uma pessoa muito preciosa deles, né? Uma menina legal pra caramba, né? Desses dias, e naturalmente que o coraçãozinho desses irmãos está lutando ainda, né? Procurando conforto em Cristo. Nosso abraço carinhoso para vocês, Alex, Jéssica, um beijo carinhoso, conforto de Deus com vocês, tá, queridos? Deus está com vocês.
Meus irmãos, nós temos lembrado também aqui de pedir oração pela irmã Nicinha, que é a esposa do pastor Paulo. A irmã Nicinha tem 82 anos, uma mulher que encarna o amor de Deus, a graça de Deus, uma pessoa que a gente nem sabe descrever, uma pessoa tão amorosa, tão carinhosa, tão sorridente, tão prestativa, tão simpática, né? Tão amada. Essa irmã Nicinha, com 82 anos, descobre um tumor na cabeça e está passando momentos difíceis. E nós temos pedido muito a Deus, né, graça por ela, pelo pastor Paulo que não sabe viver sem a irmã Nicinha, os filhos, Gerson, Lídia, os filhos dos filhos, né, os netos, genro, nora. Nós também aproveitamos para dizer para vocês que nós estamos com vocês, nosso coração está com vocês, nossas orações são para vocês. Eu quero pedir aos irmãos que não esqueçam, que nessa semana coloquem na sua listinha, faz uma listinha, coloca aí a irmã Nicinha e também Alex Caltenay, né? Caltenay é bem conhecido aqui no Frade, um jovem, um casal, né, ele e Jéssica, muito, muito amado mesmo, muito querido. O Renato vai estar cantando um louvor para a honra e glória do Senhor, para edificar nossas vidas, e depois a gente vai estar encerrando, desejando uma semana abençoada para cada irmão, para todos os irmãos, e pedindo aos irmãos membros da igreja, continue colocando suas reflexões, suas devocionais, né, os que puderem, quiserem naturalmente, no grupo de Zap da igreja para nossa edificação. Também quero dizer aos irmãos que eu continuo ao seu dispor pelo telefone, né? E eventualmente, né, se for o caso, né, a gente se encontrar, né, eu estou ao seu dispor. Tá bom, queridos? Que Deus continue abençoando. Uma boa noite, uma boa semana para os irmãos. O Renato vai estar ministrando louvor para nós. Amém, né, queridos? Como nosso querido... Dá uma apertadinha para casa, queridos. Amém, né? Como nosso pastor falou, né? Ali nos encontraremos com o nosso amado, o nosso Rei majestoso, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali, toda a nossa tristeza, toda a nossa angústia, todo o nosso sofrimento, tudo será purificado, pois o nosso amado, Ele tem derramado a sua graça sobre as nossas vidas, né? Muitas das vezes, quando a gente fala assim dessa relação com o nosso amado, a própria Bíblia compara como um casamento, né? Da noiva que aguarda o seu noivo, mas quando a gente vai num casamento natural, eu até comentei isso com o pastor essa semana, né? Quando a gente vai num casamento natural, a gente fica ansioso e aguardando com aquela expectativa para ver a beleza, o esplendor da noiva. Mas essa relação com Jesus é diferente, porque o esplendor, a beleza não está na noiva, mas no noivo. É o noivo que reveste a noiva de glória e beleza quando derrama a sua graça, porque essa beleza não está na noiva e nem no seu mérito. Amém? Eu te convido para estar louvando aqui conosco, para a gente estar encerrando esse período de louvor, para estar adorando, né? Eu coloquei, como alguém pode ver aqui, o celular aqui ao lado. Eu não tenho a facilidade, às vezes, de memorizar a letra, né? Eu me perco um pouquinho. Isso é para o nosso irmão Haroldo, para o Lelê, para a nossa irmã Bel, mas a gente chega lá um dia. Eu te convido a cantar comigo esse louvor. Eu quero conhecer Jesus.
Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Então é isso aí, queridos. O nosso Cristo, Ele é o nosso amado, Ele é o mais belo entre todos. Amém.